Como é que funciona a internação no sentido legal da coisa? Tu pode acionar o Estado, tu aciona o quê? O plano de saúde, tu aciona a família. Como é que fica o direito individual da pessoa de não ser internada? Como é que funciona isso? Onde é que ela perde o direito de ficar em casa, por exemplo? Você tem a internação voluntária que a pessoa vai por conta própria, né? Isso aí é a mais comum, na verdade, né? Você tem a internação involuntária, que aí a pessoa não quer ser internada, mas ela é internada mesmo assim. Quando que ela pode ser feita ou quando que ela deve ser feita? Quando representar um grande risco para ela, para a vida dela, ou seja, ela está com uma ideação suicida grande, ou para a vida de outras pessoas, né? Isso, em geral, vai acontecer quando a pessoa tem uma coisa que a gente chama de quebrar o juízo crítico da realidade. Ou seja, ela perdeu a capacidade, por conta da doença, seja qual for, de julgar criticamente a realidade. A pessoa está achando que está sendo perseguida. Então, ela começa a se defender, começa a atirar nas pessoas que estão na rua. Porque no delírio dela, ela está sendo perseguida. Só um exemplo qualquer. Ela começou a ouvir vozes, e essas vozes estão mandando ela fazer algo qualquer que é perigoso para ela ou para a família dela. Então, quando ela quebra com o juízo crítico da realidade, aí outras pessoas têm que tomar a decisão por ela. Porque agora ela não está capaz temporariamente de tomar decisões na sua vida. E ela está se colocando em risco e está colocando em risco as outras pessoas. Para fazer uma internação involuntária, você precisa do médico psiquiatra dar o relatório falando que precisa, que é necessário uma internação involuntária, e dos familiares, um familiar pelo menos, concordar com isso. Então aí o familiar concorda, a pessoa é internada. Assim que ela retoma o juízo crítico da realidade dela com o tratamento, aí ela pode decidir se ela vai ficar internada ou não, quando aqueles sintomas vão embora. E você tem a internação compulsória, que aí é o juiz que manda internar, né? Por alguma situação qualquer, aquilo ali foi para um processo legal, e o juiz falou, não, precisa internar. Claro que o juiz vai se respaldar com o laudo do médico psiquiatra. Ele vai pedir para o médico psiquiatra ir lá, analisar, o médico vai falar, realmente tem um risco muito grande, e ele vai ser internado. Já passou por alguma dessas, de chegar em juiz? Por todas, né? Já passou por todos esses tipos. Sim, aí já? Sim. É porque, em geral, a internação compulsória ela é pedida pelo familiar, né? O familiar vai lá no juiz e fala, precisa internar essa pessoa, né? Como eu já fui perito na área de psiquiatria forense, né? Então eu já vi todas essas situações, sim. Como é que era esse trabalho de perito na área da psiquiatria? Resumindo, assim, a psiquiatria forense é tudo aquilo que o direito ou o juiz vai precisar do médico psiquiatra para decidir. Por exemplo, vamos supor que o cara roubou algo, né, na loja. E aí ele fala, não, eu sou bipolar, eu estava em episódio de mania. O juiz não sabe psiquiatria, obviamente. Então ele vai indicar um perito para falar, realmente ele estava aí estava alterada a mente dele e esse roubo ele não queria fazer, era sintoma. Aí o perito vai decidir, vai entrevistando a pessoa, vai decidir o quê? Se existe um juízo crítico da realidade, se ele entende o que é certo e o que é errado ali, né? E se existe uma capacidade de seguir o certo e o errado. São duas coisas diferentes, né? Primeiro eu tenho que entender se é certo ou errado, eu tenho que ter essa compreensão e depois eu tenho que conseguir me segurar de acordo com o que eu acredito, né? Então são dois pontos que o perito vai precisar avaliar numa situação como essa. Aí imagina que ele realmente estava numa fase de mania. Aí o juiz, obviamente, não vai mandar prender ele, né? Por quê? Porque ele não estava dentro com um juízo claro dele, não era ele, né? Não foi por querer que ele fez isso, foram pelos sintomas, né? Aí vai ser outro tipo de conduta que o juiz vai tomar. Mas para isso você precisa do psiquiatra, né? Quanto tempo tu ficou nesse trabalho? Uns 2, 3 anos por aí. Teve algum caso que te marcou? Tu conversava com o cara que tá sendo julgado cara a cara, né? Tu ia ter que falar lá com a pessoa. Sim. E como é que era? Teve algum caso específico que foi interessante? Até que teve, mas eu não posso falar desse, porque esse é muito claro qual que foi, né? Esse no... De domínio público?
Esse todo mundo saberia o que é, mas não tem jeito. Esse não tem jeito, né? Mas assim, em geral é um trabalho que eu fiz por pouco tempo, porque tem algo ali que é difícil, né? Porque você não tem uma parceria entre você e a pessoa do outro lado da mesa, né? Muitas vezes a pessoa do outro lado da mesa está tentando te enganar ou mudar de alguma maneira, né, a sua percepção para o próprio bem dela, né? Então imagina que tem um cara que é traficante, esteja lá preso e falou que não, isso aí é por dependência própria. Ele vai tentar me convencer que é dependência própria. Então você vê como a relação não é de parceria necessariamente. Sim. Entre você e a outra pessoa. Então, né? Um investigador, né? Muito mais para esse lado, né? Enquanto no consultório com o seu paciente é uma relação de parceria. Vocês dois querem a mesma coisa, né? Você quer que ele melhore, né? Ele, em teoria, não vai ficar te mentindo ou tentando te enganar, porque não é do interesse dele isso, né? Ele quer melhorar, ele buscou ajuda para melhorar. Por isso foi algo que eu fiz por pouco tempo. E nesses casos, 100% dos acusados queriam te provar que eles tinham o problema, né? Sim, nenhum queria provar que não, né? Todos queriam provar. Não, alguns não. Alguns já falavam de cara, não, é minha quinta vez mesmo. Isso aí é desse jeito, né? Só tô usando o tempo do Estado aqui. Já falava de cara. Mas outros não. Outros tentavam enganar de alguma maneira, né? E tiveram uns que o caso era real mesmo? Que o cara tinha algum problema? Com certeza. Isso tem, com certeza. Apesar de ser um ponto que é importante de lembrar, né? Que apesar de poder acontecer de alguém em um surto psicótico, de alguém com bipolaridade ou com esquizofrenia durante um surto muito grave, venha agredir outra pessoa, essas pessoas são muito mais sujeitas a serem vítimas de um crime do que cometer crime. Esse é um grande preconceito, né? De achar que a pessoa que tem a bipolaridade ou com qualquer tipo de problema de saúde mental vai ser violenta ou agressiva. É um medo já enraizado na nossa cultura, né? Quando na verdade é o contrário. Elas sofrem muito mais, são muito mais vítimas de agressão do que vão realmente agredir durante o momento, né, de surto. Apesar de poder acontecer, e algumas vezes eu cheguei a ver realmente alguém que estava em surto psicótico e tinha cometido agressões ou quebrou as coisas todas, né? Por aí vai. Mas as pessoas, elas são vítimas de agressão porque a família não tolera mais aquela pessoa que tem problema, ou porque ela sai na rua e faz uma coisa que não é socialmente aceita e ela apanha? Em que casos que acontece isso? Na própria bipolaridade, você tem durante a fase de mania agitada o quê? Um aumento de atividades potencialmente dolorosas, né? Então você tem um aumento de envolvimento com atividades potencialmente dolorosas. O que isso pode ser? A pessoa pode beber muito mais e começar a dirigir. É potencialmente doloroso, né? A pessoa pode estar num bar e começar a paquerar a mulher do outro cara. Provavelmente vai tomar uns supapos, né? No trânsito, a pessoa vai estar muito mais irritada, muito agressiva. Alguém fecha ela e ela já desce do carro e começa a bater no outro, quebrar o carro, né? Sabe-se lá se o outro cara está armado e por aí vai. Então você tem um conjunto de impulsividades e de envolvimento com atividades potencialmente dolorosas que uma hora acaba dando problema. Por isso que essas fases de mania às vezes passam despercebidas de outras coisas. Muita gente, e já aconteceu demais, acidente de carro, porque o cara está em mania, na fase de mania, e ele acelera demais o carro, bate o carro, né? Aí ninguém vai falar que foi pela bipolaridade que ele tá com aquele acidente. Não, ele estava correndo demais. Mas está correndo por quê? Ele estava com uma alteração neurobiológica no cérebro dele que estava levando ele a ficar muito mais impulsivo, muito mais agressivo, muito mais no sentido de hedonismo, e acelerou o carro demais, né? Não foi por acelerar o carro demais, foi a causa base da bipolaridade. Isso é frequente. Não é à toa que pessoas com bipolaridade têm 10 anos de estimativa de vida a menos do que pessoas que não são bipolares, né? Claro que eu estou falando a média geral, né? Porque não é só porque a pessoa tem bipolaridade que ela vai falecer 10 anos a menos. Não, estou falando que na média geral é 10 anos a menos, com pessoas que não tratam. Quando a pessoa trata, isso melhora bastante, né?